Chegando à nossa telinha, o Isso Cai em Concurso, de número 4, do pacote 7, mas da sequência de 50, o número 34. E você pode ver que uma coisa vai chamando a outra e assim a gente vai fazendo a grande costura. Nós queremos agora, neste mapa, saber a diferença de período, oração e frase. La Salle gosta muito dessa questão, já vou dando uma diquinha. Período, oração e frase. Como é que nós observamos essa diferença? Em primeiro lugar, a gente precisa saber o que é período. Período é uma ideia que inicia com letra maiúscula e que vai até o ponto final. Pode ser interrogação e exclamação também. São sinais de pontuação que encerram. Mas eu te digo que 100% a banca te pede com ponto final. Mas se tivesse um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, valeria também. Mas você fica bem atento que para você ter período, você precisa ter verbo. Lembra bem, se você não tiver verbo, você entra na frase nominal. Depois a gente vai ver o conceito de frase. Então, o que você precisa lembrar quando uma banca te fala em período? Período é uma entrada de ideia com a inicial maiúscula. Ela não termina numa vírgula, nem reticências, nem ponto e vírgula. Ela termina num sinal de pontuação que encerra o período. Quais são os sinais de pontuação que encerram o período? Exclamação, interrogação, mas as bancas utilizam o ponto final. Por isso, estou fazendo essa chamada de atenção. O período, minha gente, que é essa ideia completa e que termina num desses sinais de pontuação falado, se divide em período simples e período composto. Qual é a diferença de um período simples para um período composto? O período simples é aquele que apresenta um verbo ou uma locução verbal. A gente está falando toda hora, verbo é um, locução verbal são dois, um do ladinho do outro, você junta, chamamos de locução verbal. Portanto, verbo ou locução verbal forma uma oração. Por isso, eu coloquei na telinha, verbo ou locução verbal é igual a oração. Oração é igual a verbo ou locução verbal. Ou vai ou volta, deu na mesma. Então, num exemplo tipo, o Brasil passa por momentos difíceis e deveremos passar por mais esta crise. Se eu te disser que em ambos existiu uma oração, eu entendi o porquê. Porque o Brasil passa por momentos difíceis, tem um verbo. Deveremos passar por mais esta crise, tem uma locução verbal. E o exemplo que tiver um verbo ou uma locução verbal é o exemplo portador de uma oração. E a esse período com ideia completa, que terminou no ponto final, eu chamo de período simples. E se o teu período é simples, a oração é classificada de absoluta. Como é que cai na prova isso, Bia? A respeito dos exemplos, o Brasil passa por momentos difíceis e deveremos passar por mais esta crise. Analise o que se afirma. Romano 1. São períodos de mesma classificação. São períodos. Se tem verbo, é período. Não seria se não tivesse verbo. Mas são períodos ambos. Ambos são formados por uma oração. Como é que eu fiquei sabendo? Porque eu sei que oração a gente conta pelo número de verbos ou pelo número de locuções verbais. E cada locução verbal corresponde a uma oração. Por isso eles são períodos de mesma classificação. São chamados de períodos simples. Próximo romano. A oração que classifica os dois exemplos é chamada de absoluta. Lembra na história do absolutismo do rei, só o rei mandando? Dizer, aqui é só um verbo mandando, ou só uma locução mandando, corresponde a somente uma ação, a uma oração. E no momento que você tem uma oração, você tem um período chamado de simples, e a oração que é chamada de absoluta. Te liga, que às vezes a banca te diz que a oração é simples, que o período é absoluto. Não é? Trocaram? Período é simples. A oração que se chama de absoluta. Período, oração. Período é toda ideia, com um verbo ou uma locução verbal.
tendo um só, período simples. Se eu tenho só um verbo ou só uma locução verbal, oração absoluta. Mas o teu período pode ser composto. E o período composto é aquele formado por 2 ou mais verbos, ou por 2 ou mais locuções. Então eu te digo que o Brasil passa por momentos difíceis, porém a fé do brasileiro é maior. Deveríamos passar por mais esta crise. Vai passar. Eu estou afirmando que nos 2 exemplos o meu período é simples. Não, eu fui lá, ó, passa é verbo. Período é toda a ideia que vai até o ponto. Agora, se eu tenho 2 verbos, o meu período não é mais simples. O meu período é composto. Ora, se eu tenho 2 ou mais verbos, eu tenho 2 ou mais orações. Então, o meu período é composto. No exemplo de baixo, deveremos passar por mais esta crise. Vai passar. O meu período terminou no ponto. Deveremos passar é uma locução verbal, corresponde a uma oração. Vai passar corresponde a outra locução verbal, a outra oração. Resumindo, um período que termina no ponto final, com 2 locuções verbais, você tem 2 orações. O seu período é chamado de composto. E a sua oração é classificada de coordenada ou subordinada. Como é que eu vou saber, Bia? No mapa mental que vai chegando aí para frente, lá no 8º, no 9º pacote, você vai ter um mapa só das orações coordenadas e subordinadas. Então, só para saciar a sua curiosidade, que você deve estar roncando o seu chimarrão nesse momento, eu vou te dizer, o Brasil passa por momentos difíceis, porém a fé do brasileiro é maior. Eu tenho um período composto por coordenação. E eu tenho 2 orações chamadas de coordenadas. A troco de que me fez considerar isso? Porque eu decorei os nexos. E lá naquele mapa eu vou te fazer decorar na marra. Porém, é nexo coordenativo. Adversativo, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante, aquele porém me deu razão de dizer que este período é por coordenação porque tem 2 orações, e é por coordenação porque além de ter 2 orações, ele tem o nexo coordenativo, porém. E no de baixo, Bia, também é por coordenação, porque deveríamos passar por mais esta crise, vírgula, vai passar, não tem nexo. Como é que eu sei? Porque vou te fazer decorar na marra os nexos que te dão certeza. Você está vendo a vírgula lá, ó, está no lugar de um nexo. Ele está dividindo, separando 2 orações coordenadas. Nós chamamos a isso de orações justapostas. Mais adiante vai ter um mapa que vai falar sobre isso, e daí nós vamos tratar dele, porque quando eu termino a análise sintática eu te faço um resumão, e daí você vai ver que orações separadas por vírgulas são orações justapostas, são orações coordenadas assindéticas. Vamos ver um mapa só para isso. Por isso, eu tenho certeza, se numa prova caísse, o Brasil passa por momentos difíceis, porém a fé do brasileiro é maior e deveremos passar por mais esta crise. Vai passar. Ambas apresentam período composto? É verdadeiro. Período composto por coordenação? Ambas. Ambas, porque uma tem o nexo, a outra não tem, mas tem 2 ou mais orações, por isso por coordenação. Elas são independentes. E depois, no estudo das orações, nós vamos ver, cada verbo decreta o nome de uma das orações. Se tivesse só um verbo ou só uma locução verbal, a sua oração seria absoluta. Não é o caso desses 2 exemplos. As orações serão coordenadas, porque uma apresenta o nexo e a outra sem nexo são coordenadas. No mapa das orações, mais adiante, vamos esmiuçar isso. Por enquanto, eu quis estabelecer a diferença de período simples e de período composto. Simples quando tem um verbo ou uma locução verbal. Composto quando você tem 2 ou mais verbos ou 2 ou mais locuções. No período simples, o nome da oração é absoluta. No período composto, dependendo do nexo, você terá orações coordenadas, dependendo do nexo, você terá orações subordinadas.
Porque no exemplo que diz ali, estudo e trabalho, retornamos às aulas quando a crise terminou, você tem no estudou e trabalho um nexo coordenativo. Como é que eu sei? Você vai decorar os nexos lá no mapa dos nexos. E retornamos às aulas quando ele é por subordinação esse período, porque quando é temporal, e temporal pertence aos nexos subordinativos. Se eu te disser que nesses dois exemplos temos períodos compostos, é verdade. No momento que eu tenho dois ou mais verbos, o período é composto. Mas se eu te disser composto de mesma classificação, não. Estudo e trabalho é composto por coordenação. Retornamos às aulas quando a crise terminou é composto por subordinação. Quem me deu essa certeza? O nexo e, que é por coordenação, e o quando, que o período é composto por subordinação. Na hora certa, a gente vai esmiuçar as orações coordenadas e subordinadas. E agora, o que é frase? Frase tem sentido, minha gente. Sem verbo, é chamada de frase nominal. Quando eu te digo bom dia, ele tem sentido completo, assim como estudo e trabalho. Terminou num ponto de exclamação, interrogação ou ponto final, deu sentido, só deu uma entonação ali de sentimento, para cumprimentar, para mostrar a alegria desse teu bom dia, mas você não tem verbo. Então, bom dia. Romano número 1. Existiu um período? Não. A gente já viu que para ter período eu preciso ter no mínimo um verbo. Existiu oração? Não. Se não tiver verbo, não existiu oração. Existiu uma frase? Sim. Uma frase chamada de frase nominal ou frase exclamativa. Agora, se eu tivesse verbo, se eu tivesse dito choveu, bom dia, choveu, e tivesse se choveu ligado a um ponto de exclamação, considerando os dois exemplos, há período simples nos dois exemplos? Não, só existiu período simples em choveu. Existiu oração absoluta nos dois exemplos? Não, só existiu oração absoluta em choveu. Bom dia não tem verbo, não tem oração. Se não tem oração, não tem período, mas tem frase. Frase chamada de frase nominal, porque se tivesse um verbo como choveu, eu também tenho uma frase, mas é uma frase verbal, e frase verbal é oração, e se tem oração tem período, e uma oração o período é simples, duas ou mais o período é composto. Resumindo, frase tem sentido, sem verbo, frase nominal. Se você tem verbo, já vai entrar na oração. E daí você tem uma frase verbal chamada de oração, que também tem sentido, porque ela é oração porque tem verbo, ela é uma frase verbal. Um verbo ou uma locução verbal é chamada de oração absoluta. Dois verbos ou duas locuções ou mais é oração coordenada ou subordinada. Sobre o período, só será período com verbo. Você já viu que não tendo é só frase. Um verbo ou uma locução verbal, o seu período é chamado de simples. Dois ou mais verbos ou duas ou mais locuções, o seu período é composto. Vamos classificar num outro mapa mais adiante as orações coordenadas e subordinadas e o período composto por coordenação e subordinação. Porém, esse mapa é para você fazer a distinção entre período, oração e frase. Vamos à questão de concurso. Olha aí, minha gente, questão perigosa, questão de romano, de verdadeiro e falso. São questões perigosíssimas, porque você tem que ler cuidadosamente tudo que está sendo dito. Analise as afirmativas abaixo, escrevendo V se verdadeiro e F falso. Depois, de baixo para cima. Sublinha isso, filho. Escolha a alternativa correspondente. No primeiro parênteses diz assim: período é um enunciado formado por uma ou mais orações. Perfeito. Eu só vou ter período se eu tiver uma ou mais orações, um ou mais verbos ou locuções. Por isso, numa frase nominal, não há período. Verdadeiro. Aquele mapa que ela me deu ali em cima está bem carimbado no meu cérebro. Eu já sei que período tem que ter pelo menos um verbo ou uma locução verbal. Se eu não tiver,
é uma frase e essa frase é nominal. E frase nominal não tem período. Verdadeiro, pode colocar um V aí. No segundo parênteses diz oração. Opa, oração, Pai Nosso, Ave Maria, não, aqui oração é verbo ou locução verbal. Oração é uma frase, frase verbal, que possui verbo ou locução verbal. Perfeito. Oração é uma frase verbal, possui verbo ou locução verbal. Se for no plural orações, vai ter verbos ou locuções verbais. Por isso, esse parênteses também é verdadeiro. Terceiro parênteses. A frase é classificada em nominal e verbal. Ah, já sei que sim. Frase nominal, bom dia. Meu Deus. Agora, valha-me Deus, preciso de ti. Se você tem verbo, você tem frase verbal. Por isso, verdadeiro. Quarto parênteses. A frase é qualquer enunciado com sentido completo. Claro, não tem verbo, mas tem sentido completo. Bom dia. Isso é com significado. Com entonação bom dia. Eu dei uma entonação, coloquei um ponto de exclamação, conclusa, concluiu, bom dia. Eu concluí, dei uma entonação, tem sentido completo e pode ser, ser formada por uma só palavra ou mais, pode ter ou não um verbo. Opa, ela pode ser formada por uma ou mais palavras. Eu poderia te dizer cruzes, ponto de exclamação. Eu tenho uma frase nominal, tem entonação, tem um ponto de exclamação, tem significação, tem sentido. Agora, se eu te disser credo, cruzes, meu Deus, ponto de exclamação, eu tenho várias palavras e vou ter frase, tem entonação, tem sentido completo. O que não pode é ter verbo, ter ou não verbo. Não, eu não posso ter verbo. Está dizendo ter ou não um verbo. Não, eu não posso ter verbo. É aquele finalzinho lá que detonou. Então, este parênteses é falso. Portanto, se eu não ler corretamente, você vai marcar letra A. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Mas se você salientou bem na hora de ler o seu enunciado, ou voltou à leitura, que é isso que tem que fazer, voltou, fez a releitura do enunciado e viu que é de baixo para cima, a sua resposta é a letra C, Canadá, porque eles querem F, V, V e V, é de baixo para cima. E colocaram de cima para baixo na letra A para ver se você cai na arapuca. Mas eu sei que nós não vamos cair, porque estamos estudando conscientes de que precisamos do mapa, precisamos ler cada situação, cada palavrinha das afirmativas, mas precisamos voltar sempre e reler o enunciado para depois responder. Mais uma dica preciosa, quase fechando esse 7º pacote. Falta apenas uma, que é a próxima.